Olá, está começando mais um Questão de Saúde e hoje nós vamos falar sobre a alimentação no inverno. Eu estou aqui no consultório da nutricionista Daiane Menon. Tudo bem, Daiane? Bem-vinda ao programa. Obrigada. Obrigada. Daiane, então explica um pouquinho pra gente sobre essa alimentação no inverno. É mito ou é verdade que as pessoas realmente preferem alimentos mais calóricos? É verdade, né? Então no inverno o nosso corpo ele precisa de mais caloria. Então a gente procura se alimentar de alimentos com mais caloria, mais calóricos. Então daí entra os alimentos, por exemplo, chocolate quente, as massas, principalmente aqui na nossa região, que tem uma comida mais pesada, que a gente fala polenta, essas coisas. Então seria uma verdade mesmo. E realmente é esse tipo de alimentação que modifica no inverno. Isso pode vir a ser prejudicial à saúde das pessoas? Quais esses cuidados que elas devem ter? Sim, pode sim, porque leva ao aumento de peso, excesso de caloria, né? E principalmente que as pessoas não fazem muito exercício no inverno, né? Se acomodam mais em casa, aí tu acaba consumindo uma quantidade maior de caloria, não gasta essa caloria, pode levar ao aumento de peso. Os alimentos mais calóricos também costumam ter mais colesterol e gordura saturada, podendo modificar os exames de sangue, então aumento de colesterol, até aumento da pressão arterial, de alguns alimentos industrializados conterem mais sódio, então pode ter algum problema de saúde sim. Então quais os tipos de alimentos que as pessoas poderiam consumir para que não fossem tão prejudiciais, né, à saúde no inverno? Teria que sempre dar preferência aos alimentos in natura, então verduras, frutas, preferir as carnes mais grelhadas e não feitas com molho, evitar as frituras, as gorduras saturadas, né? Então teria que sempre escolher o mais, como é que a gente diz assim, mais básico, não aquela coisa elaborada, né? Cheia de molho, com manteiga, então sempre mais refogadinho, feito no vapor, grelhadinho, né, para evitar esse consumo excessivo de caloria. Para, digamos, aquecer o corpo, né, a pessoa pode de repente substituir uma sopa de agnoline, digamos, por uma sopa de verduras e legumes, claro. Enfim. Mas claro que precisa de uma conscientização, né, para fazer essa troca também. Sim. A sopa de agnoline, bem típica aqui da nossa região, é ótimo, todo mundo gosta, mas ela é massa, né? Uma massa, um macarrão. Então a gente tem que cuidar com a massa, principalmente se ela é feita de noite, né? Porque o consumo excessivo de calorias à noite, a gente não tem um gasto depois, né? Com exercício, alguma coisa, a gente já vai dormir. Então a gente tem que cuidar. De repente, sim, pode comer uma sopinha, mas é um prato, né? Não vai se servir várias vezes e tentar colocar sempre uma proteína. Então uma carne, de repente cozidinha dentro da sopa e tá colocando um pouco mais de legumes dentro da sopa. Então colocar de repente uma cenoura, um repolho, alguma coisa para englobar e não colocar tanto a massa. Então realmente o horário que a pessoa se alimenta faz a diferença também? Faz, porque à noite a gente não precisaria um consumo maior de alimentos, porque a gente não vai ter uma atividade, não tem o longo do dia para a gente ter um gasto. Então a gente teria que cortar um pouquinho a janta, né, para não ter um excesso de caloria no horário que a gente não vai gastar elas. Então isso ajuda também no emagrecimento. Claro que realmente fica complicado a pessoa trocar radicalmente, né, a sua alimentação do verão para o inverno. O que realmente precisa é a pessoa saber que prejudica a saúde se, por exemplo, tomar muito chocolate quente, com o chantilly, enfim, né? Tem que ter esse certo cuidado. Não que não possa saborear.
dá pra gente fazer algumas trocas. Isso. Então, de repente, o chocolate quente, substituir ele por um chocolate mais light, então feito com leite desnatado, preferir o achocolatado light, não colocar o chantilly e ainda vai ter um chocolate quente, tu entendeu? Então dá pra gente fazer algumas trocas menos calóricas, né, que não tenha tanta gordura. E exercícios físicos? As pessoas, com certeza todo mundo sabe que é necessário dar essa continuidade de exercícios físicos, né? Por que isso? Para a gente sempre manter o metabolismo acelerado, né? Se tu começa um exercício físico, chega ali no inverno, a gente já para de fazer exercício porque tem preguiça de levantar, tá frio, o tempo tá ruim, aí não vai um dia, não vai dois, aí já acostuma, já passou um mês, dois, fica o inverno inteiro em casa. Quando tu volta a fazer exercício, é como se tu não tivesse feito nunca, né? Então, tu tem que voltar todo o exercício de novo, teu corpo tem que se readaptar de novo a esse exercício. Por isso que as pessoas às vezes param nem um mês e já sentem dor quando voltam a fazer exercício, porque o teu corpo ele desacelera. Então, o importante seria sempre manter, nem que se de repente diminuir, mas manter. Então, pelo menos umas 2 vezes por semana, se não quer ir todo dia, para deixar teu metabolismo mais ativo, né? Então, deixar ele sempre acelerado. Você falou em todo dia, mas e a pessoa que não tem tempo, que trabalha muito ou estuda, o que seria recomendado dentro dessa situação? O ideal seria pelo menos 3 vezes por semana. E qual o tipo de exercício? Qualquer exercício, né? Não adianta dizer, vai fazer musculação, a pessoa não gosta, né? Vai fazer natação, a pessoa não gosta. Um exercício físico, pode ser até uma caminhada na rua, mas tu tem que tirar aquele tempo regular para fazer. Então, pelo menos assim, de meia hora a 1 hora, pelo menos uma caminhadinha, uma corrida, de repente ir para academia, fazer um exercício de peso ou de repente um exercício de bicicleta. Então, algum exercício físico que a pessoa realmente goste, né? Tudo aliado à alimentação, Sim. né? Que daí é fundamental. Não adianta fazer um exercício e depois ir numa pizzaria, né? Também Claro. não adianta nada. Ou comer saudavelmente, mas não ter nenhum tipo de exercício também. Tem que ser aliado, não adianta, né? Sim. Certo. O exercício, ele serve, por exemplo, para pessoas que querem perder peso. Ele serve, sim, como uma alternativa de reduzir o peso, porque tu gasta caloria com exercício. Se tu tem uma alimentação mais adequada, claro que isso vai melhorar muito mais. Então, acelera o processo, claro. sim. E como é que fica na questão da criança ou do adolescente? Tem que ter, os pais ou responsáveis têm que criar essa consciência já na criança? Teria que criar o hábito, né? No colégio a gente vê que tem a educação física que eles fazem, mas não é todo dia, é 1, 2 vezes por semana que tem aquela atividade. E hoje em dia a gente vê que os adolescentes, eles querem mais o videogame, o celular, o computador, então fica mais parado, não tem aquela atividade física que tinha antigamente, jogar bola, de correr, de se esconder. Então tem que estimular uma atividade física a mais, de repente colocar numa escolinha de futebol, alguma atividade física além do hábito do colégio só, né? Porque a gente vê que o sedentarismo já começa da criança, né? Então teria que estimular o hábito desde cedo. Para a gente ter o cuidado também sobre aquele assunto da obesidade infantil, né? Que esse pode ser um outro programa, mas tem que ter muito cuidado com isso, realmente. Realmente, porque crianças obesas têm muito mais chance de se tornar adultos obesos. Então o cuidado já começa desde criança. Isso. E se, por exemplo, tiver que trocar um doce por uma fruta, enfim, realmente é mais saudável, é melhor, talvez não seja mais gostoso para a criança, enfim, mas é importante. É mais saudável, ainda mais no inverno, que o consumo de frutas e verduras, ele cai. Por ser frio, as pessoas gostam de coisas mais quentes, né? Mas a gente tem que sempre estar comendo frutas e verduras porque contém vitaminas e minerais. E no inverno tem bastante resfriado, a imunidade baixa.
e nas frutas e verduras que a gente encontra bastante vitaminas. Então, principalmente a vitamina C para combater resfriados, na laranja, na bergamota, no kiwi. Então, teria que sempre comer alguma coisa de frutas e verduras, não só no verão que apetece mais. E, claro, trocar a fruta por um doce é mais nutritivo. De repente, está acrescentando uma canela, colocando tipo uma banana com canelinha no micro-ondas. Dá para a gente fazer algumas coisas que ficam saborosas, mas que não tenham tanta gordura. Principalmente beber muito líquido, né? Porque no verão as pessoas costumam tomar bastante líquido porque transpiram. No inverno talvez não transpirem tanto, mas tem a questão da urina, né? Que urina bastante. Então é importante muito líquido também. Muito importante. A pele precisa de água, precisa ser hidratada. As funções dos órgãos precisam de água também. Então não é porque tu tá perdendo líquido no suor que daí tu tem que repor e daí no inverno tu não perde, daí não precisa repor. Não. Continua tudo funcionando no corpo, intestino, tudo precisa de água. E a gente vê, eu no consultório eu vejo, quando eu vou fazer alguma avaliação, que eu vejo a pele totalmente seca. E isso é falta de água. Então seria importante sempre manter os líquidos, né? Então sempre está consumindo pelo menos de 1,5 litro a 2 litros por dia de água. Normalmente as pessoas te procuram aqui no consultório por quais motivos? Quais os mais comuns? Obesidade, né? A gente vê que cada vez mais está crescendo isso. Então, quero emagrecer, quero reduzir meu peso. E eu atendo bastante atletas, então pessoas que fazem atividade física, que querem associar o exercício com a alimentação. E a pessoa deve se alimentar quantas vezes ao dia? O que seria o correto? O correto não é ficar muito tempo sem comer, né? Então, assim, pelo menos do horário que acordar, de 3 em 3 horas, fazendo alguns lanches, fazendo as refeições principais, almoço e janta, e intercalando os lanches entre essas refeições. Então, não ficar mais de 3 horas sem comer, para ativar o metabolismo, não deixar ele lento, né? E também para não deixar a fome chegar e aí bate a fome lá na hora da janta, come tudo que não comeu durante o dia. A gente fala que a gente é o que a gente come, né? Então isso reflete bastante na nossa saúde. A gente consegue, com uma alimentação saudável, melhorar muito a saúde. Então, às vezes, eu tenho pessoas que chegam aqui com colesterol alto, triglicerídeos, vários problemas, esteatose, gordura no fígado, que a gente consegue só controlar com alimentação. Até a pressão alta a gente consegue controlar só com alimentação. Então, isso reduz bastante medicamentos, né? Dá para a gente reduzir níveis de colesterol e de triglicerídeos em questão de 2 meses, 3 meses de uma dieta balanceada, e não é passar fome, é comer certo. E a gente consegue reduzir esses níveis. Então, não é só questão de estética. Isso é bem importante mesmo, né? O que faz uma alimentação correta para a pessoa também. Agora, Daiane, eu queria que você deixasse então algumas dicas, né? Para que a pessoa possa se alimentar corretamente no inverno, mas também se sentir bem. Sim. Então, o importante é que coma de 3 em 3 horas, não fique muito tempo sem comer. Então, assim, colocar nos lanches frutas, sanduíches integrais, preferir não as farinhas brancas e sempre os produtos com bastante fibras. Então, os produtos integrais com bastante fibras, as verduras, as frutas, bastante água. E trocar os produtos gordurosos, que tem mais gordura, por produtos mais light. Então, assim, de repente, que nem eu falei do leite, ao invés do leite integral, que tem bastante gordura, trocar pelo desnatado, dá ainda para fazer um chocolate quente, claro, né? Então, essas trocas são importantes, dá pra gente ter uma alimentação bem boa no inverno também. Tá ótimo, então. Obrigada, Daiane, pela tua entrevista, pelos esclarecimentos aqui pra gente no questão de saúde. Eu que agradeço o convite. Tá ótimo, então. Muito obrigada. Obrigada. Então vamos seguir as dicas aqui, né, da nutricionista Daiane Menon, que são bem importantes para essa nossa alimentação agora no inverno. E o programa Questão de Saúde de hoje vai ficando por aqui. Até o próximo!
Música